então, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do AgroSerra Podcast. E a gente continua, então, com o nosso objetivo de toda semana trazer conteúdos e pessoas novas, então, para nos ajudar a difundir, né, essas práticas. E peço que você vá lá nas nossas redes sociais e se inscreva no nosso canal do YouTube, principalmente para acompanhar nosso episódio completo. Também no Facebook, Instagram, no TikTok e no Spotify a gente também tem. Risada, quero que vocês se apresentem aí para nós, aí para nossa audiência. Tudo bem, Eduardo? Agradeço também ao convite. É de extrema importância, né? A gente está aqui. Me apresentando um pouco, eu sou o Adelar Júnior, trabalho na unidade da Cotrial de Salto do Jacuí. Daí, Eduardo, tudo certo? Então, também gostaria de agradecer o convite, né? De poder trazer nós aqui para uma troca de ideias, informações. Eu me chamo Igor Silveira, também faço parte da unidade Salto do Jacuí, como técnico agrícola. Show, gurizada. A satisfação é nossa de ter vocês aqui, né? Vocês estão na Cotrial, né? Lá do Salto. E a gente vai falar sobre culturas de inverno, né? Principalmente sobre a canola. E eu quero deixar um pedido, então, aqui no AgroSerra Podcast, a gente tem uma abertura, então, para a sua empresa que quer divulgar a sua marca aqui no AgroSerra e também quer entender o nosso projeto aqui do AgroSerra Podcast em difundir conteúdo na nossa região. Entre em contato com nós aqui e vamos trocar uma ideia. Gurizada, ano desafiador, né? Então, semana de chuva aqui na nossa região. Como é que vocês estão vendo na unidade de vocês a parte da questão das culturas de inverno aí? Muito bem colocado, Eduardo. É um ano desafiador, né? A gente vem de anos desafiadores. Isso. Né? Então, é mais um que a gente tem que passar. E nós temos tentando alternativas novas, né? Tentando culturas novas, tentando passar informações a mais aos produtores. Até já quero dar um adendo na parte da nossa vitrine de inverno, né? Que vai ter a segunda edição esse ano. O ano passado foi um sucesso. Teve mais de 100 produtores que participaram. O intuito dela é nós gerar novas tecnologias e principalmente informações, né? Que é o que a gente preza bastante, a cooperativa hoje ela preza bastante de levar a informação correta ao produtor. E é isso que é o nosso intuito maior, falando um pouco da nossa unidade ali. O ano passado a gente conseguiu participar junto com nós, né? Teve lá. Nós tivemos canola, carinata, mix de cobertura, o lançamento também do projeto Construindo Solos, que eu consegui presenciar e também já teve alguma coisa no AgroSerra Podcast, né? Então, esse ano vai ter a segunda edição, né, Igor? Isso aí, a gente até estende o convite, né, para o pessoal, até mesmo para ti, Eduardo, para comparecer lá no dia 24 de setembro, né, se fazer presente lá juntamente com nós. A gente tá com um projeto bem bacana lá, um pouco parecido com o do ano passado, juntamente com nossas empresas parceiras, né, para demonstrar um pouco dos materiais. Temos materiais de canola, materiais de trigo, mix de cobertura, até para o pessoal que lida com tambo de leite, né, também tem um material para esse fim, que são as pastagens, as EVEM. Então, convidar o pessoal, né, que se faça presente lá juntamente com nós. Teria um pesquisador também, que eu acho que todo mundo conhece e acompanha, que é o Madalosso, né? Vai estar falando um pouquinho lá com nós também. Então, a gente já estende o convite aí para todo mundo que está assistindo e para vocês aí do AgroSerra Podcast. Cara, eu tive ano passado lá e esses dias de campo, eu sempre digo assim pro pessoal que vá participar, né, cara? Porque nós comentamos, né? Quem tá fazendo, promovendo, dá um trabalho, né? Mas tem tanta informação lá, principalmente quando é uma novidade, né? Então, a canola no passado, primeiro, segundo ano, né? Então, tu tem muita coisa lá, né, para aprender, cara. Eu adoro isso, né? Então, eu particularmente não planto, né? Nem trigo, nem canola, mas, cara, ir lá aprender é joia, né? E o pessoal que tá lá, vocês que estão lá, querem passar conhecimento, né? Então, é um encontro que vale a pena, né? Esse teu pensamento é bem como nós tínhamos lá também, Eduardo, que nem na nossa regional, como a canola veio para ser uma alternativa nova, nós também não tinha muito conhecimento, né, na região.
Aí veio a ideia de a gente implantar esse trabalho, essa vitrine de inverno, para que a gente, juntamente com os produtores e nós mesmos do departamento técnico, tivesse uma visão do cenário de como realmente é na nossa região, né? Muita gente se acompanhava no Instagram, Facebook, a gente acompanhava cenários que talvez não era a nossa realidade, né? Eram cultivares, de repente, que eram adaptados a outra realidade que não é tão próxima a nós, né? Então, a gente entrou com esse projeto para, juntamente com o departamento técnico, os produtores, todo mundo quisesse acompanhar, ter uma realidade mais próxima, né? É. E aqui nós queremos encurtar mais ainda, né, uma forma de bate-papo, né? Até numa próxima vez a gente pode fazer algo mostrando mesmo, né? Mas para trazer mais ainda para nossa região, né? A questão da canola. Então, agora é bonito, né? Quem não vai tirar uma foto, mas vai ter umas quantas daquela lavoura bonita, né? Florando, amarelo, tudo lindo, né? Mas tem um trabalho feito antes, né? Então, a gente até pode começar com a canola, né? Que tem detalhes, né? Que a gente pode ir vendo. Eu estava olhando só uns números aqui, que é os dados da Embrapa, o aumento, não vou dizer na nossa região, esse dado aqui é do estado, né? Ela chegou a aumentar 102%, né, da área, a questão da canola. Começou em 2024, 147 mil hectares, 2025, 176 mil hectares, para 2026, 353 mil hectares. Então, dá para ver que, né, o crescimento, o produtor está procurando algo rentável, né? Então, Hoje, que nem nós vinha conversando antes, o nosso intuito maior é gerar renda ao produtor. Porque falando um pouco do trigo, né, é um ano atípico, né? Voltando na parte nós estamos passando já por um El Niño, né? Então, essa chuvarada aí que vem acontecendo aí na nossa região aí vem judiando um pouco, né? O trigo ele baixou bastante a parte de plantio na nossa região, né, Igor? Em torno de 55%, 60% reduziu. E reflete nesses teus números. Esses, não vou dizer que os 55%, 60% de redução do trigo aumentou em canola. Porque teve mix de cobertura, o produtor investiu também, colocou alguma aveia, deixou algumas áreas, por mais que sejam poucas, mas ainda existe a área de pousio, né? Mas o que a gente quer deixar também aqui é que o produtor experimente plantar a canola. Ela é uma cultura que ela te deixa uma renda grande, muito grande. Falando um pouco de custo, né? O investimento que tu vai fazer para poder plantar ela. Hoje é em torno de 18 a 20, 22 sacos, mais ou menos, de canola, tá? 18 aí um investimento médio, né? E até 22 sacos aí chegando no seu teto maior de investimento. O ano passado, não falando da vitrine, porque ali são parcelas, né? Então, ali a gente consegue extrair o que tem, né, de teto produtivo, mas falando em área de campo, sobrando aí, porque a gente tem que contar o líquido, né, Eduardo? Não adianta nós falar do bruto. Em torno de 33, 34 sacos, né? Alguns produtores chegando até 36, né? Produtor que teve um investimento aí próximo de 22 sacos. Então, o teu rendimento aí vai girar em torno aí de lucro, vamos colocar 12 sacos. A canola hoje, basicamente, no ano passado, no ano retrasado, ela era 90% do preço da soja. O ano passado ela igualou, né? Teve até algumas negociações aí até 10% acima do preço da soja, que é o preço balizador da canola hoje, né? Então, ela é uma cultura que ela te deixa uma rentabilidade muito grande, né? Vamos converter para o produtor para ficar mais fácil para ele, porque hoje ele faz o cálculo em saco, né? Vamos dizer assim que a cada 12 sacos de canola, basicamente, seria 24, 25 sacos de trigo. Aí eu te pergunto, na nossa realidade hoje, quantos anos a gente precisa, né, de produzir trigo para ter sobrar 20, 25 sacos, né? Então, é essa alternativa que, visando a nossa regional ali também, com parceria ali do Felipe, de nós fazer essa vitrine de inverno para poder estimular o produtor, né? Como tu pode participar, muitos produtores
conseguiram participar e deu um start para ele conseguir fazer essa implantação da canola para poder ser uma alternativa de rentabilidade no inverno. Porque o trigo diminuiu bastante, né, nessa última safra por questão de investimento, né? Esse é o maior... O investimento alto, fertilizante, bloquearam de preço, né? Então, basicamente quase dobrou de preço. E a nossa moeda de troca, que é o trigo, com preço baixo. Então, é isso que distanciou bastante. Até nós viemos conversando, né, Igor? Em torno de 50 sacos hoje seria um investimento para trigo, né? Então, E quanto maior o investimento, maior o risco, né, também. O custo subiu um pouco, ficou um pouco elevado o trigo comparado ao grão depois comercializado, né? Até então, depois da vitrine de inverno, veio muitos produtores atrás de nós questionar e deu um start bem bacana para o pessoal entrar, de repente, nessa alternativa nova que é a canola, né? Muitos seguiram, começaram agora para conhecer, mas muitos produtores talvez ficaram, na hora ali de fechar, ficaram meio indecisos em questão de tecnologia, sabe? Que tinha essa propriedade, talvez achava arriscado, dependendo do maquinário que tinha, né? Mas a gente quer passar que não, que todo mundo pode levar para sua lavoura, conhecer o material e plantar, que a canola não é, de repente, só o maquinário, né, que vai fazer a diferença. Tem muita questão, tem a questão de adubação, que também é a parte fenomenal na hora de implantar, de repente botar uma adubação boa, né? Que a canola tem uma semente muito miúda, é uma semente pequena, então a parte inicial dela é que vai fazer toda a diferença. Tu ter uma adubação boa ali, de repente um NPK, a parte de enxofre também, que ela precisa muito na parte inicial, porque a raiz dela é pequena, então quanto mais a fertilizante e os nutrientes disponíveis para ela, né, na fase inicial, faz toda a diferença. Então a gente quer dizer que os produtores podem sim plantar e experimentar essa alternativa nova, né, Adelar? A gente vê, acompanha, quando tu tem aquela curiosidade, tu vai começar a acompanhar. Esses dados aí que foi testado, né? Questão de quantidade, então, por metro quadrado, ajuste de plantabilidade, né? Então, vocês podem trazer um pouquinho, porque a semente mas não vai pouca coisa por metro, então, né? Por isso, quando tu falou tu acha que não vai conseguir plantar, né, com o equipamento que tem, né? Mas dá para ver que dá para ajustar, né? Então, pode trazer um pouquinho desse dado para nós aí. Esse é um ponto bem importante, né? Que é a parte de plantabilidade. Nós tivemos vários treinamentos em parceria aí lá na CCGL, né? Para poder... Gera muita dúvida para o produtor, né, Eduardo? É que nem tu vinha comentando, o produtor... mas eu tenho condição de plantar canola, né? Meu maquinário eu consigo plantar com meu maquinário? Planta. Se eu te digo que planta, talvez um pouquinho mais de dificuldade na hora da regulagem, né? Mas planta. O que a gente quer deixar também é a parte de histórico, né? A canola a gente não decide de hoje para amanhã, né? Aonde nós vamos plantar. Isso aí a gente tem que vir de um histórico. O Igor vinha falando da parte dos híbridos, né? Que tem para a gente poder definir. E hoje a gente usa muito a parte do SmartScope para poder definir talhão, para poder ver histórico de planta daninha, né? Para ver qual é que é a melhor fertilidade, o que tu tinha a cultura antecessora que tu tinha, né? Então, são tudo dados que o produtor vem lançando dentro da plataforma, né? Dentro do SmartScope. E com isso, fica tudo mais fácil da hora da gente sentar, fazer a tomada de decisão, né? Porque tem que ver qual pré-emergente que a gente vai usar. Eu sempre falo para os produtores assistidos por nós na nossa região, quando nós vamos fazer o plantio do soja, nós já temos que ter definido se vai ser nessa área ou não que nós vamos plantar a canola. Porque hoje, dependendo de algum pré-emergente que a gente vai usar, ele tem uma carência muito grande, né? Então, tem todos esses fatores que a gente tem que ir planejando, né, Igor, para poder ver o que eu vou usar. Eu quero plantar canola no meu talhão, no talhão A. Bom, então nesse talhão nós vamos ter que fazer um manejo diferente. Talvez o pré-emergente que tu vai usar em área total nós não vamos poder usar nesse talhão por motivos
de nós fazer o plantio da canola na próxima safra. Então, são várias tomadas de decisões que a gente tem que tomar, e a plataforma a Smartcope, ela auxilia nós nisso, né? Porque eu tenho problema de nabo. Se eu tenho problema de nabo no histórico de lançamento dentro da plataforma, se eu tenho problema de nabo nessa área, eu tenho que ir para um híbrido que é resistente, que é TT, vamos dizer assim, né? Que eu posso fazer uma atrazina, eu posso fazer alguma complementação de herbicida por cima, porque, claro, não é nem da minha época, nem da época do Igor, mas antigamente a canola ela já veio implantada na nossa região. E os produtores optaram em parar de plantar porque os híbridos que tinham não tinha resistência a algum herbicida por cima da canola. A gente só conseguia fazer controle de folha estreita. E com isso, hoje se nós temos uma área muito infestada de nabo, dependendo da escolha da cultivar do híbrido que tu for colocar, tu perde a produtividade pro nabo. Porque tu não consegue fazer um manejo após a canola germinar, dependendo da resistência que ela tem, tu só vai conseguir fazer controle de folha estreita. Então, é mais ou menos nesse sentido, né, Igor? Eu acho que a parte da plantabilidade também, se quiser compartilhar alguma coisa. É mais ou menos isso aí, Delar, que nem falando, a dependência nutricional dela também faz toda a diferença, né? A questão do boro também é a parte fundamental. Muitas vezes não vai entrar o boro na parte inicial, né? Na parte de base, ou talvez entra, mas uma porcentagem um pouco baixa, né? Então, seria importante que fosse entrar também com boro no decorrer da cultura, antes mesmo da floração, porque o boro é um nutriente que vai ajudar muito no pegamento foliar, na fecundação e na produção da semente, né? Também na parte da colheita, também, às vezes não é só na plantabilidade que o produtor vai perder, né? A colheita também é um fator muito importante. Também tem que estar bem regulado, dependendo conforme a massa que tem da cultura, né? Depende até como é a área do produtor, porque a gente fala em perca, mas engloba muita coisa, né? E, tipo, se for parar para analisar, pode ir de até 30% de perca, né? Tanto desde a plantabilidade até a colheita. Então, ela é um pouco cuidadosa, assim, né? Requer cuidado, mas eu acho que tudo conforme ajuste e planejamento a gente consegue fazer, né? Uma safra bem planejada com ótimos resultados. Eu vinha pontuando, né, Eduardo, a parte da granulometria ali, a parte da semente, né, por ser uma semente miúda. O produtor pergunta às vezes, mas eu planto com 3 kg, né? E hoje nós falamos em plantar aí 1 hectare com 3 kg, o produtor também é impactante, né? Hoje aí, dependendo do PMS da canola, alguns híbridos aí tem um PMS um pouquinho mais alto, mas de 2,7 kg aí a 3,5 kg, né? Falando aí por metro linear, em torno de 23 sementes. Claro que se nós temos uma plantadeira com uma tecnologia melhor, a plantabilidade, né, e a distribuição vai ser melhor, né? Mas não que uma plantadeira com uma tecnologia um pouco inferior também não vai fazer o plantio, né? Nós temos muitos produtores, né, com uma tecnologia de implemento, né, Igor, que não vamos dizer assim, hoje a melhor que tem no mercado, né, que hoje que a tecnologia, vamos falar, a vácuo e coisa assim. E, cara, te dou certeza absoluta que planta bem, velocidade é muito importante, né? Isso aí tu vai ter que plantar aí a 4 por hora, 5 por hora, né? Claro que se tu, voltando ali na plantadeira, se é uma plantadeira com a tecnologia inferior, a tendência é que tu plante um pouquinho mais devagar, né? Uma velocidade menor, para tu ter uma assertividade de stand de planta. Porque hoje, isso não é só na cultura da canola, toda a cultura hoje, 50% da nossa produção é na hora do plantio, né? Nós temos que ter uma plantabilidade exata, né? Então, mais ou menos essas informações gera muita dúvida, né? Gera bastante dúvida, até para nós, porque que nem na nossa região ali é o 3º ano de canola. Então, a gente tá aprendendo muito. Teve também algumas doenças, né, Igor, que nem tá vindo agora de bastante pesquisador aí falando da canela preta. A gente tem 4, 5 áreas aí com já demonstrativo de fungicidas, né? Que a gente tá fazendo trabalho para poder fazer as avaliações.
Porque o intuito, voltando, né, Eduardo? O intuito da cooperativa hoje é te dar a melhor informação, é dar a melhor informação para o produtor, te dizer para ele, ó, isso te dá dano, que porcentagem de dano te dá, qual é o melhor momento de fazer a aplicação, né? Nós ser assertivo. Porque hoje na agricultura, nesses últimos anos, ela não está te dando chance de errar, né? Então, tu tem que ser muito assertivo na tua tomada de decisão. Às vezes, tu fazer uma antecipação de um furcida, tu fazer alguma coisa, tu vai ganhar lá na frente, né? Falando do complexo geral, não só da cultura da canola. Que a gente sempre fala para os produtores, o manejo antecipado, ele é sempre melhor do que depois que o bicho está pegando, né? Então, o teu investimento vai ser maior depois e o teu dano já aconteceu. Então, é mais ou menos nesse sentido, né, Igor? Volto a dizer, né? Então a gente quer ajudar a encurtar, né, esse espaço, né, para levar conhecimento. Cara, eu particularmente eu não sabia dessa parte do cuidado da cultura anterior para a implantação da canola, então é uma coisa nova, até aquele dia lá não prestei atenção nisso, né? Então já tem que ter esse cuidado. Quem está assistindo e vai ver, então já vai ter uma novidade, né? Que eu falo, né, por mim, né? Não sabia disso, né? Então já vale a pena, né? Por isso da conversa, né? Essa troca de informação, né? Porque hoje tu pega o produtor, que nem falando do histórico, nós vamos definir qual cultivar nós vamos plantar de soja, beleza? Nós vamos traçar mais ou menos hoje, por causa do ciclo, qual data aproximadamente nós vamos fazer a colheita dessa cultivar de soja. Basicamente, dependendo se é um produtor que tem uma tecnologia que já vem de anos plantando canola, essa área ele já tem definição de colocar um milheto, alguma coisa, já na sequência da colheita de soja, já faz o plantio de um milheto, alguma coisa assim, e depois de seca planta a canola. Volta tudo no sentido do que os guri também estavam falando do projeto nosso, que é o Construindo Solos, né? De nós deixar o solo o mínimo de dias possível descoberto. Então entra todo esse fator, porque quem ganha é o produtor e principalmente quem ganha é o solo, né? A gente tem que trabalhar muito hoje com mix de cobertura, a tendência é nós fazer o ciclo completo, né? Outra coisa, a parte de canola sobre canola. Eu não posso plantar canola na sequência. No ano seguinte, né? No ano seguinte. Eu tive canola no meu talhão A, no próximo ano eu não posso plantar canola no meu talhão A, né? Basicamente como o trigo também né? Na tendência também a gente sempre está rotacionando, né? Entendeu? É sempre tentar, a gente sempre fala para os produtores, faz 33% da tua área. Vai fazer 33 esse ano, ano que vem 33, daqui 3 anos tu tá voltando na mesma área, né? Isso serve para todo o contexto. Vai plantar milho, vai plantar canola, já temos fazendo o levantamento também de informação e isso é legal na sequência, vamos dizer, para ano que vem, certamente nós já vamos ter essas informações também. É a parte de fazer o plantio da soja, beleza? Fizemos um milheto, né? Plantemos a canola e na sequência da canola não vai soja, vai milho. Entendeu? Olha o benefício que a gente está dando para o solo, né? Olha a rotação de cultura que a gente está fazendo, né? Então, para conseguir fazer esse manejo, é tudo planejamento, né, Eduardo? É tudo planejamento. Isso pega a gente é um pouco mais novo, tenta levar os produtores, tem muito produtor que é antigo, que está vindo agora a geração nova, né? Que é a geração, basicamente a nossa geração, que usam o celular, que usam as plataformas que tem disponível. Porque a minha família não lida, eu tenho um tio meu só que lida com agricultura. Mas a gente consegue ver com os produtores que estimulem seus filhos, né? Dão as informações para eles. Peguem aquele caderno, aquela pranchetinha que o pai, vamos supor, tem, o tio tem, né? E deixa ele passar essas informações para dentro de uma plataforma. Pega no final do dia ali, a hora que estão tomando um mate com a família em casa, pega e chama o filho, chama o primo, e pega e diz, vamos pegar e vamos fazer vamos colocar dentro da plataforma, né? Porque isso aí daqui 4, 5, 6 anos, a gente vai ali, depois tu vai fazer todo o lançamento,
A partir do momento que o produtor compartilha com nós a sua área, nós vamos fazer visita na área, vai aparecer uma notificação para ele, vai aparecer o manejo, vai ficar tudo definido. No final, quando a gente encerrar a produtividade, o produtor mesmo, ele vai lá e lança a produtividade dele. Aí o Eduardo quer ver a cultivar, na nossa região lá, tu pega a Titânio, que é uma das cultivar que foi muito bem o ano passado, de soja. O Eduardo quer ver para poder... Cara, tá todo mundo falando bem dessa cultivar, eu quero ver na proximidade. O Igor vinha falando, hoje a gente vê muita informação no Instagram, né, nesses meios de comunicação, mas na nossa realidade, né? Eu abro a plataforma, eu vou ali nas pesquisas e eu coloco a cultivar X, vamos falar de uma cultivar que foi bem plantada e eu acredito que vai ser nesse ano também, Titânio. Vai ter o histórico dos produtores que lançaram. Não tem nome, não tem nada, mas tem o histórico de produtividade, entendeu? Na tua região. Então é isso que a gente... Quanto mais produtores estiver dentro da plataforma, mais informação vai ter. Né? Então é isso que é legal da gente ter, porque tudo hoje é tomada de decisão, né? Tudo é tomada de decisão hoje. Então, que nem eu vinha falando, o produtor, nós temos que ser muito assertivo hoje. Muito assertivo. Cara, tu me roubou uma palavra agora que eu tinha na boca, né? A questão do planejamento, que nós falamos antes, né? Que a agricultura ela não tá mais para brinquedo, né? Questão de clima e preços, então ela tem... Né? Mas eu tenho um ponto de vista, assim, que não adianta a gente só ficar reclamando, né? Então, buscar alternativa e o planejamento, cara, nós fomos na Expo Direto lá, principal coisa é a questão da gestão, coisa que, né, dentro do Smart Coop vai estar usando também, ou outras plataformas, Exato. mas enfim, que usem, né, que a gente usa, né, então, cara, eu gosto de botar ali na caneta, porque lá no final, que nem nós falamos, né, tu tem que saber o líquido que te deu ali, né, pra gente saber das culturas, pelo menos. Então, o planejamento, cara... A gente até mesmo observa que o fator clima, né, Adelar, tem um impacto muito grande, né, perante aos produtores, até mesmo nós, né, mas a gente tem que, às vezes, porque o clima ninguém consegue modificar, né, e depois que tu tem a área estabelecida, plantada, e tudo pode acontecer, né, mas a gente tem que pegar e olhar para dentro da nossa propriedade, né, e ver o que a gente pode mudar, fazer de diferente. E esse projeto do Construindo Solos é muito bacana por conta disso, porque às vezes a gente tem um investimento alto na parte de cima da terra, com fertilizante, um material com mais tecnologia, levando custo nessa questão e a gente acaba não olhando para o solo, né? Então, esse projeto vem nessa questão de a gente coletar dados, né, nas propriedades, avaliar o solo primeiro, começar a fazer um projeto que não é um trabalho, tipo, de uma vez só, é um trabalho contínuo que a gente vai seguir avaliando no decorrer dos anos e começar a fazer um trabalho de baixo para cima, né? Avaliar o solo, coletar dados e começar a trabalhar perante isso aí, porque... O pessoal às vezes faz investimento muito alto na parte de cima, sendo que tem um solo ácido, e esse solo acaba retendo muitos nutrientes que tu coloca no solo, né? Até mesmo a questão de palhada também, onde se tem, até hoje a gente vinha conversando, né, Adelar, na viagem, a gente está com um dia aí com bastante chuva, hoje a gente vinha notando que nas lavouras onde não tinha palhada, o quanto que já vem escorrendo água, né? Então isso aí é tudo problema que a gente vai enfrentar para frente, né, na implantação do verão, e que é a parte da soja, que é a cultura que o pessoal mais espera, né? Não tem como escapar mais, né? Hoje, questão de cobertura, tu não posterga, né? Cara, a questão do nitrogênio na canola. No trigo é usado também, né? Obviamente, né? Mas a canola também se coloca quantia. Ela... É uma cultura que ela demanda muito nitrogênio hoje, né? E tem várias fontes hoje, né? De nitrogênio. E que nem o Igor falou, ela é extremamente dependente de nitrogênio, de enxofre, boro, né? O ano passado, a gente fala um pouco mais com precisão, porque como nós mesmos, eu e o Igor, que manejemos a área da vitrine de inverno, então teve muito trabalho também com nitrogenado, né, com adubação de base, complementação via foliar, né, na área. Então a gente tem um pouquinho mais de confirmação desses dados, né,
o que eu posso te dizer assim, Eduardo? Esse último ano, por virtude do nitrogenado ter dado essa loucura de preço, em virtude da guerra, o produtor ele optou, e a nossa tomada de decisão também foi de nós ir para o sulfato, né? O sulfato ele tem uma porcentagem menor de nitrogênio, mas em compensação tu tem uma porcentagem bem alta comparada ao restante das outras matérias-primas, falando em nitrogenado, de enxofre, né? Então, é um complemento, né, de ambas as partes, porque no ano passado, na nossa vitrine de inverno, nós fizemos uma adubação de base, fizemos uma complementar, fizemos uma, não vou precisar certo em quilo, mas foi feita uma adubação acima de 200 kg de N, né, e complementação de enxofre, de um produto com enxofre e boro junto, tá? Essa safra, nós fizemos, não na área, mas em modo de produtor, o sulfato junto, e como ele já tem o nitrogênio e também o enxofre, nós optamos em fazer a complementação de boro via foliar, nem o Igor vinha falando na floração. Mas um pouco mais do nitrogênio, ela é extremamente dependente, muito dependente de N. Parte de quilo, né? Até que quantia colocar. Depende muito do investimento que tu quer fazer, né? Depende muito do investimento. Mas nós conseguimos perceber, ano passado, ela responde muito a nitrogenato. Ela responde muito. Claro que nós não vamos colocar uma dose muito absurda, porque senão ela fica impagável, né? Então, o teu investimento volta no que nós vinha falando antes. A cultura ela tem que ser rentável, né? Então, hoje a gente consegue ver aí que o produtor tá colocando aí, vamos falar em sulfato, né, em torno de 200, 250, algum produtor com um investimento um pouco maior, até 300 quilos, né, 2.150, mas é mais ou menos nesse sentido. E complementação foliar. Até ontem eu vinha falando com uns colegas meus, a parte do boro, né, na próxima safra, a gente talvez fazer estudo de fazer uma complementação foliar, 2 aplicações por cima, né? São um teste, é dado, né? E ver lá na ponta o que vai ter refletir em produtividade. Porque no ano passado, na nossas áreas ali, até para conhecimento dos produtores que estão assistindo, e principalmente de vocês aqui, chegou a ter híbrido de canola produzindo próximo de 70 sacos lá dentro da vitrine. Manejo não foi coisa absurda, sabe? Claro que são metros quadrados, não é modo geral de área, né? Então, claro que é difícil de nós ter produtividades absurdas no campo. Mas o que a gente quer falar para o produtor é que ela tem teto produtivo. Se ela produziu 65, 70 sacos, é porque ela tem caixa para produzir isso, né? Então, o que a gente pode fazer? É difícil chegar nos 70? Pode ser difícil, mas e nos 40, 45, né? Então, tendo um investimento, claro que para te poder fazer uma produtividade próximo de 45 sacos, o teu investimento não vai ficar em 20, 22, ele vai subir um pouquinho mais, né? O produtor, ele não vai chegar no primeiro ano dele, como ele não conhece ainda, ele não vai chegar investindo 25 sacos, né? Começa ali com 17, 18 sacos, faz um investimento, vai produzir 25, 28, 30, vai te dar resultado, vai te dar lucratividade. No próximo ano, o que eu posso corrigir, o que eu posso fazer? Eu vou colocar um híbrido diferente, eu vou para essa área que para mim essa área minha é melhor, meu investimento vai ser um pouquinho maior, né? E volta no que o Igor vinha falando de clima, condição climática. O ano passado foi uma condição perfeita, né, para as áreas de canola, porque ela tem um cuidado muito grande também na hora da colheita, né? Porque a umidade dela é 9 na hora do recebimento. Então, o cuidado é muito grande que tem que ter. Mas o produtor pode ir muito convicto do plantio da canola. Tá vindo também aí a carinata, né? Ano passado nós tivemos um produtor no Salto que fez o plantio da carinata. Até na CGL nós tivemos lá.
o pessoal vinha falando que ela vai ser, se eu não me engano, é 10% ao ano que ela vai ter de aumento na demanda, né? Porque o produtor, para estimular o produtor a plantar ela, porque às vezes o produtor, mas eu não vou plantar carinata por causa que ela não vai ter, eu não vou ter onde entregar, eu não vou ter como vender ela, né? Então, nos próximos anos aí é para ela ter em torno de 10%, se eu não estou enganado, aí todo ano vai ter 10% a mais de compra, entendeu? Porque ela é muito rica em óleo, né? Então, hoje o pessoal já está fazendo aí para combustível de avião, né? Da carinata. E a tendência aí, num futuro muito breve aí, a gente não pode trazer muitas informações sobre isso, mas no futuro muito breve é de vir coisas novas, né? Então, o produtor é uma alternativa a mais, né, Eduardo? A gente volta a falar de novo, essa alternativa do produtor. Eu vou parar de plantar trigo. Não, a gente precisa do trigo, entendeu? Agora, então, a alternativa, o que eu posso fazer é vou abandonar o trigo e vou plantar canola. Não, a gente precisa das duas, das duas culturas a gente precisa. Volta naquela porcentagem. Mas eu não vou fazer um investimento tão alto, eu não quero plantar muita canola, eu também não quero plantar muito trigo. Pega 33% da tua área e divide nas duas culturas para te testar. É bom até para rotacionar, né? Exatamente. A questão da colheita, também, o Eduardo vinha falando, também é um assunto que o pessoal debate muito com nós, né? Porque o pessoal, às vezes, até, tipo, referente à soja, o pessoal acha que abre a vagem na hora da colheita, que tem alguns material, né? Na canola não é diferente, eles também fazem esse questionamento para nós. Mas dizer que os materiais de hoje já estão também mais, com a tecnologia a mais, né? A questão da sílica, ela não vai abrir na hora da colheita, de colocar grão fora. Mas tem que ter aquele cuidado na hora de entrar com a máquina, né? Numa velocidade baixa, a máquina bem ajustada, o ponto de colheita ali, se dá, tu vai bater o olho ali, tu vai ver 60%, 70% do grão na sílica pronto, né? A sílica muda de verde para marrom, ali seria o ponto de avaliar a colheita, né? Aí o pessoal faz a dessecação muitas vezes, leva aí em 2 semanas, junto com o pod stick, que é uma cola, que também auxilia nessa questão de não ter perdas, né? Na hora da colheita. Questão do recebimento também, né? Acho que começa a crescer um pouco mais a Cotreal tem um recebimento, né? Então, começa a fomentar, né? Porque é mais fácil de tu entregar o produto, no meu ponto de vista, né? Eu não sei, desde o começo ela teve esse recebimento já? O ano passado, né, que teve a nossa maior área de atuação, nós tinha no Salto e na Estrela, né? Acho que foi o ano passado. O último ano. O ano passado nós tivemos que a maior área dentro da Cotreal hoje, a maior área plantada de canola é na nossa região, né? Vai pegar a região do Salto, vai pegar a região da Estrela, Jacuizinho, Tunas, se eu não me engano, também tem alguns produtores que também plantam, que fazem a nossa maior área de recebimento, né? Claro que as outras unidades também, o produtor já está investindo, já está conhecendo, porque aqui, como já está um pouco mais avançado, porque o fomento foi um pouco maior, né? E da parte da vitrine também aconteceu. O ano passado também tinha vitrine na região do Espumoso, e em virtude, não me lembro o que foi bem certo, não pôde acontecer, eu acho que foi por causa da chuvarada. Não pôde acontecer na data que eles fizeram. Então, esse ano o recebimento continua da mesma forma, vai ser recebido a princípio. Só se tem alguma alteração, mas a princípio o Salto recebe, Estrela vai receber, né? Então, claro que os produtores que eles têm parceria com nós, que foi negociado com nós, então, se algum produtor que fez alguma compra em alguma empresa externa e tenha interesse também em entregar para nós, entre em contato com nós, entre em contato com o técnico que dá assistência, né, na sua unidade mais próxima, que os guris vão instruir da melhor forma possível para ver aonde que entrega, se a unidade dele vai entregar ou não, né? Então, mas hoje a cooperativa ela tá aberta para fazer recebimento da canola. Claro que tem alguns detalhes, alguma coisa, então algum produtor que não fez a aquisição com nós, que comprou de empresas de terceiro, entre em contato com o Igor, entre em contato com o Adelar, com o Eduardo, com quem seja, que é a pessoa que
que faz a assistência técnica dentro da propriedade dele, ou que conhece, que eles vão instruir da melhor forma possível para poder ajustar essa parte do recebimento. Ah, gurizada, show de bola. Claro que tem muita outra coisa, né, que dá para falar, né, sobre a canola. Então, que nem eu disse, a minha ideia é ajudar a tu impulsionar, né, esse conhecimento que o produtor não vá migrar só para ela. A gente precisa do trigo, né, e das outras culturas, até uma questão. Depois a gente vai dizer, bah, nós vamos sentir o baque daqui a pouco na frente aí, porque, né, o trigo vai baixo, né? Depois o preço do produto final, né? Não, o produto lá no final vai ter questão da aveia também, né? Aveia até para um plantio depois. No ano o clima é diferente, né? Tem algumas lavouras, né? Mas a gente vê pouca lavoura de aveia, né? Para semente. Então é outra coisa que logo ali na frente depois a gente vai dizer, bah, mas tá cara a semente, né? É reflexo, né, dessa parte. A aveia ainda tem uma proporção, né? O pessoal, de repente, às vezes que que lida com pecuária também, né? Faz investimento mais baixo, não deixa o solo descoberto, né? Trabalha com aveia. Alguns vendem depois, comercializam, alguns mesmo para o alimento, né? Dos animais. Mas é bom que segue mantendo, rotacionando e não deixando o solo descoberto também, né? Isso. Então, oportunidades, né, que nós queria mostrar, né? Falar um pouquinho, essa parte um pouco mais técnica, o produtor é bom que entenda, né? Então vai tirar alguns pontos, né? Para ele, que eu digo assim, cara, a pequena propriedade ela tem muita oportunidade, né? Se a gente quiser. Eu falo da pequena, vocês já estão numa região onde é que as propriedades são um pouco maiores, né? Mas nós aqui no pequeno também podemos aproveitar essas oportunidades, né? Então, a gente vê muito produtor aqui na nossa região já tendo canola em áreas menores, né? Trigo, né? Esse ano um pouquinho menos, né? Mas o pessoal já plantava, né? E assim por vai. Então, a ideia é difundir, né, essa conversa, essa tecnologia e dizer, né, que o produtor busque informação, que aproveite, né, os dias que vocês fazem, ou digo, tanto da Cotreal quanto outros, mas vá lá e tira, né? Vá lá, tira o tempo e para receber essa informação e discutir, né, durante o planejamento do ano, então, o que eu vou fazer na próxima safra, né? Isso eu acho bacana nas empresas e que o produtor ganha demais, né, tio? É porque hoje, que nem tu vinha falando, e como nós falamos anteriormente, hoje é planejamento, né? Não adianta. A próxima safra, ela começa tu colheu soja, tu colheu a canola, tu colheu o trigo. O produtor ele já tem em mente o que ele vai fazer, né? E isso é o que a gente tenta levar aos produtores nas culturas de inverno também. Porque hoje o produtor, ele pensa, ele faz todo o cronograma dele, porque a cultura de maior rentabilidade para nós hoje é a cultura da soja. Então, a partir do momento que a gente já faz a colheita da soja, o produtor ele já tem em mente o que ele vai fazer na próxima safra de soja. Mas tem um vácuo muito grande entre essa cultura, entre a cultura da soja e a próxima cultura. Qual alternativa nós podemos criar para ter rendimento, ter lucratividade nesse meio tempo? Então, é essa alternativa que a gente está tentando levar aos produtores, né? Como tu vinha falando, tem muita tecnologia hoje, muita tecnologia. A gente está testando, as outras empresas também estão testando, né? E a gente reforça o que o produtor ele vai nesses encontros que tem. Porque se ele ir num encontro, ele ficar 1 hora lá, e ele sair com 5% de proveito, é 5% de aprendizado que ninguém nunca mais vai tirar dele, né? Então, é mais ou menos nesse sentido. E talvez, mas isso aqui parece ser, que os guris estão conversando lá, parece ser legal, gerei uma curiosidade, eu vou ir lá. Vai lá, tira as suas dúvidas. Pergunta para mim, pergunta pro Igor, pergunta pros guris que vão estar lá, pergunta para as pessoas que vão estar lá. O que eu posso fazer? Mas a minha área eu tenho esse problema, o que eu posso fazer? Será que eu não tenho, eu quero plantar canola nesse ano, mas talvez, dependendo do problema que ele tem, não é o melhor momento ele plantar naquele ano. É ele trabalhar com aquela área e no outro ano ele plantar canola. Entendeu? Então é tudo
planejamento, um cronograma, a gente seguir aquele cronograma para poder ver e ser assertivo. Porque hoje, a gente volta a falar, o produtor ele tem que ter assertividade para poder ter rendimento, para poder ter lucratividade. E para a gente ter todo esse combo, tu precisa ter uma ferramenta na tua mão que te deixa tudo prático, né? Que é uma plataforma que não seja apenas o Smart Coop, mas é o que a gente mais trabalha, que é o que tem parceria junto com a cooperativa, é dele ter todas essas informações. Pega ali, tá sentado em casa ali, eu vou ver o que eu fiz no ano passado, porque a gente lembra, mas a gente não lembra muito o produtor, se a gente chegar nele e perguntar o que produziu, ele sabe. Mas aí eu chego e digo, Eduardo, beleza, eu produzi 70 sacos, mas o que te sobrou? Para te colocar tudo ali. Tem muito produtor que não sabe. Mas aí tem o Igor, que é filho do ali, diz, não, pai, pera aí que eu vou olhar aqui, ó. Não, os guris da cooperativa lançaram lá, ó, sobrou 10 sacos. Tá aqui, ó. Mas foi lançado tudo? Não, foi lançado, tem tudo as notas, tem tudo as coisas ali, ó. Foi lançado o valor. Então essa lavoura me deu o rendimento de 10 sacos. Tá, guri, então se tu tá vendo aí, vê os outros talhão. Bom, tem um talhão lá que empatei. Mas o meu investimento foi o mesmo. Vamos fazer uma análise de solo, vamos fazer uma correção, né? Vamos começar a trabalhar talhão por talhão. Ver o que melhor se encaixa naquele momento para mim. Será que eu não tenho que fazer uma cultura, eu não tenho que talvez tirar o pé no soja num ano nesse talhão e trabalhar com milho? Né? Então, tudo é um debate muito legal, porque todo o ciclo para a gente fazer dentro da cultura, ele tem que ter cronograma, tem que ter gestão. Né? E para a gente ter uma gestão, o caderno faz essa gestão. Porque dos últimos, vai pegar aí no passado, sempre vinha nesse sentido, né? Só que hoje a tecnologia está aí e a gente tem que saber aproveitar ela, né? Então, mais ou menos esse fase, né, Igor, que é o que a gente quer deixar para o produtor, é que ele tenha curiosidade, Eduardo. Eu acho que a palavra-chave da canola é a curiosidade. Eu ia perguntar, com o evento do ano passado, quantos porcentagem vocês ganharam de produtor que foi lá com curiosidade e conseguiram esse ano ou para o próximo ano já tem a ideia de implantar ou melhorar na propriedade com aquele evento de vocês lá? Se nós for pegar do modo geral, né, Igor, não falando só de canola, mas no modo geral, porque, que nem o Igor falou, né, tem o pessoal do tambo, né, tem mix de cobertura, tem do projeto Construindo Solos, que tinha também, tem as cultivares de trigo, né, canola, carinata. Hoje aí, tranquilamente, em torno de 50% dos produtores que estavam lá, não digo que esses 50% plantaram, fizeram, mas eles vieram, no mínimo 50%, né, vieram, trocaram ideia, né. Até o pessoal que não implantou a canola começou a olhar um pouco diferente no solo também, né? A gente tinha as trincheiras para o pessoal olhar e avaliar. A gente até está fazendo as entregas já do caderno de campo, né? Que ali eles têm todos os dados gerados durante aquela safra que a gente lançou. Então foi algo bem bacana que gerou bastante resultado para nós, né? Sobre a vitrine. Curiosidade. Foi bem também, viu? Curiosidade. Então é outro ponto, né? Que gostaria de reforçar, né? Que a gente tem que ter curiosidade, cara. Pelo amor de Deus. Vamos ver isso aí. Então, o que os guris estão tirando um tempo aqui para conversar com vocês? Curiosidade, vai lá, pesquisa, pergunta, né? Isso é um ponto interessante. Gurizada, da minha parte, não sei se vocês queriam trazer mais alguma coisa dessa parte da canola aí. Claro que assunto técnico teria inúmeros, né? Mas queria deixar mais alguma coisa para nós aí. Eu acho que é reforçar o convite também e primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui, de conseguir transmitir um pouco de informação aos produtores e também parabenizar vocês, porque esse projeto aí que vocês estão fazendo, ele está numa crescente muito alta e muito por mérito de vocês, que vocês continuem e o que precisar tanto de nós, né, Igor, quanto eu acredito que todo o pessoal da cooperativa aí que precisar, a gente tá aí para ajudar, auxiliar vocês também e com informações, porque
que nem nós estava falando, né? A curiosidade, a informação. Então, é todo um complexo, né? E reforçar também o convite, que vai ter a segunda edição da vitrine de inverno, né, Igor? Que nem nós vinha falando ali, que o produtor se faça presente. Vai ter nas redes sociais aí nos próximos dias aí, nós já vamos começar a fazer a divulgação, que o produtor se sinta curioso e que vai participar. Vai ter um cara fantástico, um palestrante fantástico, que vai lá agregar conhecimento, que a tendência nossa do Madaloso, né, Igor, é ser troca de informação. Bate-papo. Basicamente isso aí, né? Queria agradecer também, Eduardo, aí pela oportunidade, que desde que chegou o convite a nós, a gente topou na hora, né? A gente vê a importância que é um bate-papo como esse, parabenizar esse projeto que você vem tocando aí na região. A gente até vinha comentando antes o quanto é importante trazer informações, relatos e experiências da região que a gente convive, né? Que a gente trabalha. Então, só tenho a agradecer e dizer que eu, Adelar, o time Cotriel, né? Todo independente da unidade, dizer que a gente é parceiro. Surgiu uma oportunidade, novamente a gente vem, conversa, troca informações e agradecer aí também, né? Mais uma vez pelo convite. Cara, falar a verdade, eu que agradeço vocês, né? Porque é um tema, ano passado eu não consegui trazer, né? Não conseguimos trazer ele, né? Então, falar um pouquinho sobre o inverno, né? As culturas, né? Principalmente como está se difundindo a canola. Então, obrigado por vocês aceitaram, né? Esse convite. O convite através do Felipe, né? Então, parceiraço, né? Então, é isso aí, formação técnica. Que nem eu disse, vou fazer um trabalho lá no campo também, né? Visualmente fica um pouco mais fácil até para o pessoal entender. Então, esse compromisso quero ter com vocês também, de mostrar a gente conseguir fazer alguma coisa lá que fica show. Porque, cara, eu como produtor, né? Vocês como técnico e cooperativa, o produtor nós temos que estar bem, né? Tio? Então, vamos achar meios, que nem eu falei antes, a gente não... O clima, ele faz parte, a gente não controla o preço, a gente não reclamar, ela faz parte do ser humano, mas nós temos que achar opções, né, oportunidades. Então, tá aí, né? Temos aí mais uma conversa para a gente agregar, na verdade, é isso aí. Cruzada, obrigado mesmo, tá? E um bom trabalho, bom dia também de campo lá na segunda vitrine, que vocês vão ter. Se Deus quiser, vamos estar presente lá de novo para a gente aprender mais, né? Esse é o objetivo sempre. E você, então, que nos acompanhou nesse episódio, quero agradecer, então, que você tenha curiosidade de buscar informações técnicas para novas culturas ou para até as nossas culturas, soja, milho. Então, tem muita coisa, né? A parte da tecnologia, ela avança muito, nós temos que acompanhar ela e entender ela. Então, agradeço pela oportunidade da gente estar aqui e reforço também para que você nos acompanhe lá nas nossas redes sociais, siga nossas páginas, se inscreve no nosso canal lá do YouTube e Facebook, Instagram. E se você precisar, vai lá no Spotify, se não tem tempo, ouve lá nosso bate-papo lá também. Valeu, até uma próxima.